Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Michael Taylor nasceu em 21 de setembro de 1944 na cidade de Osset, na Inglaterra. A cidade de Osset era uma cidade muito tranquila e possuía 17 mil habitantes. Não tem muitas informações sobre a infância do Michael. Em 1974, Michael estava com 30 anos de idade, casado com a Christine Taylor e tinha 5 filhos meninos e um cachorro. Os vizinhos falavam que a família era uma família muito feliz e muito unida. O Michael era descrito como um marido muito gentil e um pai muito amoroso. Nessa época, o Michael acabou machucando as suas costas e começou a sofrer com fortes dores na coluna, e com tudo o que estava acontecendo, ele acabou sendo demitido. Então a família começou a passar dificuldades. O Michael não estava conseguindo achar um emprego, e com tudo o que estava acontecendo, toda a pressão que ele estava sentindo, ele acabou entrando em depressão. E nessa época, a população da cidade de Osset era muito religiosa e muitas famílias frequentavam as igrejas. A família Taylor não era muito religioso e eles não iam com frequência para a igreja. Uma amiga do casal chamada Barbara Warden, que estava muito preocupado com eles, resolveu chamar a família para conhecer um grupo da igreja local chamado Christian Fellowship Group. Esse grupo era liderado pela pastora Mary Robinson, de apenas 21 anos de idade. A Bárbara disse para eles que esse grupo não era muito tradicional. Ela disse que a líder do grupo conseguia se comunicar com Deus, falar em outras línguas e fazer exorcismos. O Michael e a Christine resolveram conhecer o grupo, e assim que eles chegaram, eles foram muito bem acolhidos e eles gostaram muito de participar. Então toda semana eles começaram a frequentar esse grupo. Quando o Michael estava junto com o grupo, ele não sentia mais as dores nas costas, mas quando ele voltava para casa, as dores voltavam de novo e ele começava a ficar depressivo novamente. Então ele começou a ficar obcecado pelo grupo. O Michael mudou bastante com a sua família, ele começou a ser muito agressivo e a ficar muito nervoso com a sua família, e ele até agrediu seus filhos. Ele começou a ter reuniões com a pastora, e nessas reuniões eles ficavam acordados a noite toda, ajoelhados, fazendo o sinal da cruz um para o outro. O Michael estava frequentando reuniões, só ele e a pastora, todos os dias. Então as pessoas começaram a comentar e eles estavam falando que o Michael estava apaixonado pela pastora. A Christine começou a ficar muito desconfiada e ela achou que o Michael estava tendo um caso com a pastora. A Christine estava muito desconfiada, então ela resolveu ir nesses encontros para poder confrontar o Michael e a pastora. Então assim que ela chegou lá, ela começou a gritar com eles, dizendo que eles estavam tendo um caso, e os dois acabaram negando tudo. Com toda essa confusão que estava acontecendo, o Michael e a pastora resolveram sair sozinhos para poder conversar e resolver tudo, e o Michael tentou beijar a pastora, só que ela acabou afastando ele. E com isso ele mudou completamente. Ele começou a gritar com ela e ser muito agressivo. A pastora estava desconfiada que o Michael estava possuído, então ela começou a orar muito e começou a falar o nome de Jesus várias e várias vezes. Com tudo isso, o Michael começou a falar em outras línguas e começou a xingar muito ela, e ela continuou orando até que o grupo começou a ouvir a gritaria e foi ver o que estava acontecendo, e eles tiveram que segurar o Michael, pois ele estava muito agressivo. E ele começou a xingar muito e todo mundo começou a orar e chamar o nome de Jesus várias e várias vezes. A Christine, que estava lá vendo tudo, ficou muito assustada com tudo aquilo e ela começou a orar também, até que o Michael acabou desmaiando. Depois que ele acordou, ele foi para casa e acabou dormindo. No dia seguinte, ele acordou e ele não se lembrava de nada que tinha acontecido na noite passada. O Michael falou para Christine que ele sentia como se tivesse uma força demoníaca dentro dele e que ele não conseguia controlar. O seu comportamento começou a mudar muito, ele começou a ficar muito diferente e as pessoas começaram a sentir muito medo dele. Os ministros locais começaram a observar o Michael e prestar mais atenção nele, e eles estavam achando que ele estava possuído e que ele precisava de um exorcismo. Então eles entraram em contato com o padre Peter Vincent.
O padre Vincent era um exorcista, então ele e a sua esposa Sally foram até a casa do Michael para ver como ele estava, e assim que eles chegaram lá, eles perceberam que ele não estava bem e que ele precisava fazer um exorcismo. No dia 5 de outubro de 1974, o Michael e a sua esposa foram até a igreja para poder realizar esse exorcismo. O padre Peter Vincent e o reverendo Raymond Smith se reuniram para poder fazer o exorcismo. Assim que o exorcismo começou, o Michael teve muitas convulsões e ataques onde ele mordia, cuspia e se arranhava. Ele teve que ser amarrado e o exorcismo durou 8 horas. O padre falou que tinha 40 demônios dentro dele e que eles conseguiram expulsar 37 demônios e ficou 3. Esses 3 demônios que ficaram dentro dele era associado à insanidade, violência e assassinato. Mesmo assim, eles resolveram interromper o exorcismo, pois eles estavam muito exaustos. Então eles resolveram mandar o Michael e a Christine para casa para eles poderem descansar, mas uma das pessoas que estavam lá falou para eles que era perigoso, pois ainda tinha 3 demônios dentro do corpo do Michael. Mas o padre falou que estava tudo bem, que ele estava bem e que no dia seguinte eles iriam continuar o exorcismo. Nesse mesmo dia, às 9h45 da manhã, o policial Ian estava fazendo uma ronda quando ele se depara com o Michael nu e cheio de sangue. Ele estava andando pela rua e estava gritando: "É o sangue de Satanás". O policial acabou chamando o reforço e algemando o Michael. Ele acabou indo até a casa do Michael para poder entender o que estava acontecendo e assim que ele entrou lá dentro, ele ficou chocado com a cena que ele encontrou. A Christine foi encontrada sem vida, com os olhos e a língua arrancados. O seu rosto estava completamente sem a pele e o quarto estava todo cheio de sangue. Os policiais encontraram os restos do cachorro. Eles encontraram as patas e o crânio pela casa. O Michael acabou sendo preso no mesmo dia e na delegacia eles perguntaram para ele o que tinha acontecido e ele disse tudo o que ele tinha passado a noite passada, falou sobre o exorcismo e eles perguntaram o que tinha acontecido com a Christine e ele disse que não se lembrava de nada, mas que o mal dela tinha saído. O julgamento do Michael aconteceu em março de 1975 e ele foi considerado inocente por motivos de insanidade. A defesa alegou que o exorcismo que ele tinha passado afetou ainda mais a sua cabeça. O Michael foi condenado a 4 anos no hospital psiquiátrico de Broadmoor, onde ele tentou tirar a sua vida várias e várias vezes. E o caso de hoje, ele é chocante. Eu não entendo como eles deixaram o Michael ir para casa sabendo que ele ainda estava com 3 demônios no corpo. Mas e aí, o que vocês acham? Ele estava possuído ou ele estava com outros problemas mentais? Comenta aqui embaixo o que vocês acham e a gente se vê em um próximo vídeo.